Oi, pessoal! Hoje no meu canal eu quero falar sobre comportamento disruptivo e rigidez cognitiva. Esse tipo de situação acontece muito com as crianças pequenas e principalmente as atípicas, porque elas têm dificuldade de lidar com as emoções e com as frustrações. Eu tenho aprendido muito com meu filho, com o desenvolvimento dele, e eu gostaria de compartilhar todo o meu conhecimento, meu aprendizado, e dar dicas para vocês também que têm enfrentado isso. Vem comigo! Gente, meu filho tá com 4 anos e estão ficando cada vez mais claras, as dificuldades que ele tem enfrentado em lidar com a diversidade, com situações adversas, com o novo. Essa rigidez cognitiva, ela é basicamente isso, A criança atípica, ela tem ali uma dificuldade de lidar com o imprevisto. Ela tem uma dificuldade de lidar com as situações novas que são apresentadas para ela, com aquilo que ela não espera. A criança atípica, eu falo principalmente da criança autista, que é o que eu enfrento no meu dia a dia com o meu filho de 4 anos, ela não consegue entender as próprias emoções. E aí ela se frustra com qualquer coisa que seja diferente da rotina dela. E essa quebra de rotina, ela não é uma quebra de rotina do tipo, vou acordar, vou escovar dente, vou tirar a roupa, vou trocar de roupa, vou tomar café e vou para a escola. Não, não é isso. É uma rotina de atividades que a criança está acostumada, tá? E são detalhes, pequenos detalhes. A criança autista, ela é muito presa aos detalhes, e é isso que é muito interessante no comportamento deles, porque essa sensibilidade que eles têm tem muito a ver com esse olhar do detalhamento. O que tá fora do lugar chama muita atenção. Com meu filho é assim. Por exemplo, a mesinha e a cadeirinha que ele faz refeição, elas ficam na cozinha. No dia que eu tiro essa mesinha e essa cadeirinha da cozinha e coloco no outro lugar, ele se incomoda. A ponto de falar assim, não é aí o lugar. Se eu troco a cadeira da direita para a esquerda, ele volta com a cadeira para o lugar. É muito interessante. É como se fosse um toque, sabe, que a criança tem? Não pode estar diferente daquilo que ele encontra no dia a dia. E é assim com um tapete virado. É assim com uma colcha que não tá esticada no sofá, na cama. E aí, o que a gente precisa entender e fazer para tentar ajudar e melhorar a qualidade de vida a longo prazo dessa criança? A gente precisa quebrar essa rotina. No início vai ser muito difícil, porque ele vai se irritar. E aí, essa rigidez cognitiva, ela vai trazer um comportamento disruptivo, que é quando a criança chega num estresse. A criança fica irritada. E aí ela pode te agredir verbalmente e te agredir fisicamente. E isso tem acontecido com o meu filho. A gente tem relatos de agressividade na escola. A gente tem relatos de agressividade com os terapeutas e dentro de casa também. E às vezes a gente acha que é do nada. Do nada, ele pegou e me deu um tapa. Do nada, ele pegou e jogou um prato no chão de comida. Não é do nada. Alguma coisa despertou ali, pum, levantou um gatilho que trouxe um transtorno dentro dele e ele se irritou. E o que pode ser? Por isso que eu falo que é interessante a gente trabalhar com a previsibilidade. Só diga à criança autista aquilo que você realmente vai fazer, porque ele vai esperar. E se não acontecer, ele pode ficar completamente desregulado. E uma desregulação significa uma irritação, um comportamento que pode ser muito agressivo. Eles não têm noção nenhuma. É desde te dar um tapa até virar uma mesa de comida, jogar um prato de vidro no chão. É nesse nível. E aí, na escola, tá tudo ok, normal. De repente, a criança, pum, puxa o cabelo da outra. Não existia ali uma disputa de brinquedo, não existia ali um diálogo de um conflito. Não. É simplesmente uma agressão gratuita. E aí, as professoras, os amiguinhos, os pais, caramba, ele bateu na fulana do nada. Não foi do nada. Despertou alguma coisa dentro dele que ele não soube lidar com essa emoção. E aí ele vai e agride. É difícil pra caramba. A gente às vezes não consegue entender. Na maioria delas, a gente não consegue entender. O que passa dentro da cabeça da criança? E aí, ultimamente, eu tenho tentado observar para entender o que está acontecendo para levar a este tipo de comportamento mais agressivo. E aí, eu percebi que
a situação de abandono estava incomodando e gerando um comportamento agressivo no meu filho, na escola, no ambiente social, da terapia, aqui dentro de casa. Eu estava mais ausente nesse momento da minha carreira, porque eu tenho, além de trabalhado, presencialmente, quase que 100%, e viajado a trabalho, eu acabo, às vezes, ficando também mais tempo trabalhando dentro de casa, e aí o meu filho estava me sentindo mais ausente na rotina dele. E aí eu comecei a voltar do trabalho e ele reagir de uma forma comigo, tipo, totalmente irritado. Mamãe, eu não quero você, eu não gosto de você, volta pro seu trabalho. E aí eu comecei a ficar pensando, ele tá com raiva de mim porque eu tô trabalhando muito. Ele tá chateado comigo porque eu não tô ficando muito tempo em casa, porque eu não tô participando da rotina, não tô levando pra escola, não tô buscando na escola, não tô levando na terapia, eu não tô conseguindo participar da rotina ali de escovar dente, de dar um banho, de trocar de roupa. E aí eu consegui ter uma flexibilidade no meu trabalho, ficar alguns dias home office nas últimas semanas, e ele melhorou muito o comportamento dele. Foi impressionante. Já tive uma devolutiva da escola de que ele tá lidando melhor com as emoções. E assim, fiquei super feliz porque fez muito sentido. Foram semanas que eu viajei a trabalho, que eu viajei também no fim de semana a lazer com o meu marido, e ele acabou sentindo muito. No momento que tava tudo ficando legal, bacana, né? Nem tudo são flores. O meu marido vai e viaja a trabalho. E aí ele reage essa semana da mesma forma. Bate numa terapeuta. Quando meu marido chama de vídeo, que abre a câmera, ele começa a chorar e fala: papai, eu não gosto de você, desliga, mamãe. A mesma reação que ele teve comigo. Sensação de abandono. Essa sensação de abandono não acontece só quando a criança perde um pai ou uma mãe, ou pais separados. Ela acontece também numa família que tá ali junto. Mas tá junto, mas não tá 100% presente. Meu marido viaja a trabalho, eu viajo a trabalho. Ele trabalha muito, eu também trabalho. E ele tá sentindo falta. Ele quer mais atenção. E aí, como lidar com isso, gente? É complicado. E aí, a gente, né, precisa entender os pais que dão tempo na carreira ou abandonam a carreira para cuidar dos filhos. Principalmente os atípicos, né, que quando não tem rede de apoio, porque também uma criança atípica não fica com qualquer pessoa, e não é qualquer pessoa que fica com uma criança que vai reagir dessa forma, que vai jogar um prato no chão, que vai agredir. Em quem a gente confia para deixar os nossos filhos agressivos, para deixar os nossos filhos desregulados, para deixar os nossos filhos que tem problema, para deixar os nossos filhos que tem uma questão? E eu aproveito para dizer, a criança não tem autismo, a criança é autista. Autismo é uma condição comportamental, não é uma doença, não tem cura, não tem tratamento. É uma condição de comportamento. O comportamento, ele é trabalhado aonde? Na terapia. Quando a gente está com depressão, a gente trabalha com quem? Com psicólogos, terapeutas. É uma condição comportamental. Quando a gente está com síndrome do pânico, a gente procura quem? Terapeuta. A criança autista, ela precisa de terapia, porque ela vai ter que lidar a vida inteira com questões sensoriais, com barulho, com excesso de luz, uma textura que provocou ali uma desregulação. Ela vai ter que lidar a vida toda com mudanças de rotina. Ela vai ter que lidar com o social, que incomoda. Ela vai ter que lidar com mudança de comportamento das pessoas também, porque ela pode estar acostumada com um tipo de comportamento ali no social dela e no outro dia ela encontra outro. Porque as pessoas são mutáveis, né? Então, gente, hoje eu tenho aprendido muito. Eu só falo pro meu filho aquilo que eu posso cumprir. E eu falo de véspera, porque senão gera ansiedade. Se falar com muita antecedência, gera uma ansiedade absurda. Ele vai ficar repetindo e cobrando. Eu tenho tentado olhar o macro para ver o que tá incomodando ele. E tentar, de alguma forma, driblar para que a gente ajuste aí horários, datas, para que a gente possa ficar mais junto, que eu possa dar mais atenção, que eu possa participar de alguma forma mais da rotina dele, porque eu vi que o abandono estava trazendo um comportamento disruptivo. Agressividade, dificuldade de lidar com o novo, dificuldade de lidar com ausência, com uma quebra de rotina também. Então tudo isso eu gostaria de compartilhar com vocês, porque foi um avanço que a gente teve,
porque eu fiquei ali, ó, meses, preocupadíssima. O que vai acontecer? Por que será que ele tá batendo nas crianças? Será que é porque ele tá ficando muito tempo na escola? Aí a gente vai diminuir a carga horária dele, continua, né? Aí o que tá acontecendo? E aí a gente descobriu que foi essa situação do abandono. Então isso pode estar acontecendo na sua casa e eu queria compartilhar com você, porque tá aí a dica, né? Esse olhar que eu tive e que de fato a gente conseguiu resolver, pelo menos ali por um tempo. E a gente continua observando porque a gente está evoluindo sempre. Cada ano que passa fica mais claro porque a criança vai ficando mais esperta, vai evoluindo e a gente também vai aprendendo e consegue se precaver para evitar ali uma frustração e até um trauma para o futuro. Porque o que eu tento, assim, sempre falar com meu filho, que eu amo meu trabalho, que eu trabalho porque eu gosto, porque é a minha carreira que eu escolhi, porque eu também gosto e preciso dar conforto, né, para ele e as coisas básicas que a gente precisa mesmo, porque é necessário. E eu não quero que ele cresça achando que o trabalho é um problema, porque as terapeutas, quando vão falar com ele sobre quem é a mamãe, o que a mamãe faz, a primeira coisa que ele fala é trabalho e depois viagem. E hoje eu fiz uma brincadeira, essa daqui é a mamãe, o que a mamãe faz? De cara ele falou, trabalha. Então eu não quero que isso seja um problema, não quero que ele leve pra vida dele que trabalho é um problema. Até porque minha mãe trabalhava demais, ela me abandonava. Não é porque minha mãe trabalha demais, ela me abandona, entendeu? Então a gente precisa aprender também a lidar com esse tipo de coisa pra gente não trazer um trauma e um problema pro futuro da nossa criança, do nosso filho. Ele vai ter que lidar com isso, que isso seja positivo, que ele tenha esse olhar para que ele possa crescer e fazer as escolhas dele. Então tá aqui. Compartilhei com vocês aí meu aprendizado. Tô aprendendo todo dia, tenho que evoluir muito ainda, mas a gente tá aqui para compartilhar, né, as nossas vivências, experiências e trocar ideias. Um beijo e até o próximo vídeo.